E aí, pessoal, tudo bem? Então, para quem já estava aí nos outros dias, já me viu algumas vezes. Viu o Gui também, ele estava aí na quinta-feira. Oi. Mas hoje a gente vai falar junto aqui. A gente vai falar sobre um tópico que é pouco falado, mas que a gente acha muito interessante. Eu digo a gente da Capra, do Instituto, eu vou falar um pouquinho mais do Instituto também, mas a gente vai falar do papel da curiosidade na era dos dados e como que isso... Ficar mais no meio, beleza. E como que isso pode ser uma boa skill aí para vocês também. Só dando um pouco de contexto, então, que eu acho que é importante, a gente vai falar de curiosidade, a gente vai falar um pouco mais dessa parte de soft skills aqui, mas eu acho que é importante contextualizar também quem está falando para vocês. Então, meu nome é Pedro, e eu venho muito mais do lado de negócios. A minha formação em administração, e eu me meti no meio aí da área da tecnologia, na área dos dados, mas a minha origem é da área de negócios e até hoje esse é o papel que eu executo, né? Eu junto a área de dados, os cientistas, os analistas, com as necessidades de negócio. Esse é um pouco do meu papel. E aí, para justamente contrastar com isso, para dar uma outra visão, a gente tem aqui o Gui, né? E aí o Gui tem justamente o outro lado disso, né? Pois é, eu estou no lado um pouco menos das pessoas e um pouco mais da ciência bruta em si. Eu sou pesquisador no Instituto, então eu estou sempre olhando novas metodologias e novos conceitos dentro do campo da ciência de dados para a gente estar criando também publicações de divulgação científica. E eu faço então uma ponte de comunicação assim, mas muito mais de até um pouco mais do que lembra uma maneira acadêmica do que a maneira de se conectar com pessoas numa linguagem mais cotidiana. Gui é quase acadêmico, né? E aí, só falando um pouquinho do Instituto, porque eu acho que é importante contextualizar também, a gente falou da gente, mas de onde que a gente vem, né? A gente vem do Capra Institute, né? A gente é um Instituto de Ciências de Dados, e a gente se chama de Instituto e não simplesmente uma consultoria ou uma empresa, porque a gente tem essa parte, né? Tem a consultoria lá, que a gente trabalha com as empresas, mas tem essa parte de pesquisa que é muito importante para a gente, né? E o que a gente gosta de dizer é que a gente ajuda a desenhar esse futuro mais analítico. Então, a gente não está lá só transformando as empresas, mas a gente está transformando esse futuro mais analítico, a gente está desenhando de uma maneira que a gente acha que faz sentido. E aí, para fazer isso, né, a gente atende principalmente em 3 frentes aí diferentes. Né? Eu falei ali de pesquisa, a parte de Big Data, que é tem a parte de desenvolver essas metodologias, de colocar isso na prática em projetos, e até, de fato, mexer a cultura analítica na prática lá, com a parte um pouco mais de estratégia, educação, inclusive o que a gente está fazendo aqui hoje. Para definir, então, como a gente faz a construção dos nossos Research Labs, dos Applied Labs, esses 2 extremos, a gente monitora 3 esferas distintas da sociedade, que são os humanos, a sociedade em si e as organizações. E os overlaps entre essas áreas acabam nos dando um direcionamento de que tipo de conteúdo a gente observa, monitora, para decodificar, então, o que a gente vai estar fazendo. A gente, com base nessas esferas, a gente criou algumas linhas de pesquisa que a gente chama de Labs and Tracks. Passar por vocês a pedir por algumas. De Minds and Machines, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando das interações, então, entre humanos e máquina e como inteligência artificial pode estar capacitando mais as habilidades cognitivas de uma pessoa e elevando, então, a maneira como a gente consome informação, principalmente relacionada a Big Data. Em Biometrics and Ethics, a gente está analisando qual o impacto da coleta de dados biológicos e a responsabilidade que as organizações, as pessoas têm ao estar coletando esses dados e estar utilizando eles. Para Decision Science, a gente estuda como a tomada de decisão é feita nas organizações. Então, a gente olha um pouco para a neurociência, para a epistemologia, para a maneira que os líderes de organizações tomam decisões para entender um pouco sobre esse processo e como tornar ele mais analítico. Em Quantitative Futures, é um método para olhar para o passado e assim decodificar o futuro. Então, a partir dos sinais do passado e de que maneira a gente consegue coletar dados do passado, a gente consegue bolar cenários de futuro a fim de ter análises preditivas mais concisas. Em Analytical Culture, a gente se dedica para tudo que tem a ver com tornar pessoas e organizações mais analíticas. Então, isso é pensar em educação digital e também as transformações culturais necessárias para a implementação de um pensamento mais analítico nas organizações e metodologias então, que a gente precisa para tornar isso possível. Traceability Society é muito sobre o rastreamento de dados e sobre como os eventos se propagam em rede e como essas reverberações nas redes impactam a sociedade no fim.
E Data Science Applied é onde essas labs and tracks culminam no final, que vão para os nossos laboratórios de aplicação. Legal, obrigado, Gui. E aí, beleza, o Gui falou das nossas linhas de pesquisa e tudo mais, mas na prática, como é que se transforma, o que a gente faz, né, com isso? Um dos estudos foi o IHA, né? E o IHA, ou IHA, é uma coleção de insights sobre habilidades analíticas. A gente já falou aqui do IHA nos outros dias para quem estava. A gente falou de capítulos específicos do IHA, né? Vocês podem acessar, está ali no cantinho o link, inclusive, capra.in/IHA, vocês conseguem acessar o estudo completo. E hoje a gente está falando de um desses capítulos específicos do IHA, que é o papel da curiosidade na era dos dados, né? E aí, por um lado, pode parecer meio besta, assim, ou meio óbvio, falar de curiosidade, né? Porque, afinal, qualquer área, a pessoa tem que ser curiosa para explorar, para desenvolver skills, né? Essa é uma árvore de skills, um mapa de skills que a gente fez, mostrando algumas das habilidades necessárias para se trabalhar com ciência de dados, né? Não que uma pessoa precisa ter tudo isso, mas são caminhos diferentes que uma pessoa que quer trabalhar com dados pode seguir. A gente não vai entrar em detalhe nessas skills especificamente, mas, né, é claro que precisa ter curiosidade para explorar esses caminhos. Mas a gente queria falar de um outro papel que a curiosidade pode ter dentro da ciência de dados, que está explicado por essa matriz aqui, né? Então, no eixo X ali a gente tem a análise de dados em si, né, o quão profunda é a tua análise de dados ou não, e no eixo Y a gente tem, né, o quão curioso tu está sendo naquela análise. Beleza, se tu não tem uma análise de dados muito boa, ou se tu não tem análise de dados nenhuma, e também tu não está usando muito a tua curiosidade, tu está seguindo na intuição ali, tu vai no modo automático, né, beleza, eu vou fazendo o que eu tenho que fazer e vou seguindo o meu dia a dia. Se tu ainda tem uma curiosidade baixa, mas tu começa a usar dados, bacana, talvez até tu vai confirmar alguma das intuições, uma ou outra tu vai quebrar, mas tu ainda vai estar num nível muito superficial do que pode ser feito ali, né? Do lado contrário, se tu tem muita curiosidade, mas tu não está usando dados para confirmar ou não as tuas hipóteses, tu vai ficar só com essas hipóteses e não vai confirmar elas. Mas aí, se de fato tu tem um nível de curiosidade, tu vai atrás, investiga aquele problema, e a gente vai falar como fazer isso, e ainda assim aplica uma boa análise de dados, bom, aí tu pode começar a tomar melhores decisões, tu pode começar a entender um problema de uma empresa mais a fundo, um problema de uma comunidade mais a fundo, começa a conhecer e de fato extrair maior valor daqueles dados. Né? Então é quase que um passo a passo aqui, meio que um ciclo também, de que quanto maior for a minha curiosidade, mais perguntas, né, mais a fundo eu vou investigar aquele problema, melhor vai ser essa minha análise ou esse produto de dados, que é uma outra maneira que a gente gosta de chamar, porque nem sempre é uma análise, e aí melhores decisões vão ser tomadas, eu vou gerar novos insights, novas curiosidades, fazer mais perguntas para novos produtos. Então esse é um processo que vai em sequência, né? E aí eu falei produtos de dados porque nem sempre, e aí só fazendo um parênteses muito rápido aqui de produtos de dados, né, nem sempre isso é uma análise. Às vezes a gente pode fazer uma base de dados melhor, a gente pode enriquecer uma base de dados, a gente pode desenvolver um KPI melhor, a gente pode fazer uma visualização de dados, né, e a análise está um pouco ali no meio, né, seja através de um relatório, seja através de um dashboard. Pode ser um algoritmo melhor, ou até mesmo algo mais parecido lá com uma inteligência artificial, que ela vai te dizer de fato o que fazer. Então, em qualquer um desses níveis aqui, né, dessa evolução de produtos analíticos, a gente aplicando alguns conceitos, a gente consegue melhorar eles e ir mais a fundo. Né? E que conceitos são esses? Como é que eu aplico a curiosidade na prática? Né? E aí, a gente tem esses 3 pontos principais aqui. Primeiro, é se aprofundar no entendimento do problema. E aí, e por que isso? Né? Porque às vezes a gente chega lá, vocês que gostam de trabalhar com dados, ou estão a fim de trabalhar com dados, chega alguém e diz assim, eu queria que tu fizesse uma análise das minhas vendas aqui, eu queria que tu fizesse uma análise da campanha. Mas muitas vezes tu nem entende qual que é o modelo de negócio da empresa, tu não entende como aquela campanha foi feita, não entende mais nada, tu só faz lá e cruza um monte de dado com um monte de dados sem entender o que está acontecendo por trás. Entenda do que aqueles dados que tu está trabalhando se referem, né? Depois, definir de fato qual que é o dado que deve ser utilizado, qual regra que tu tem que considerar, ou inclusive não considerar. Né? A gente está numa era, e até a gente falou um pouco disso nos outros dias, de infoxication. A gente tem dado demais quase. A gente já tem mais dado do que a gente como ser humano consegue processar e tomar decisão usando. Então a gente precisa parar e pensar um pouco também, mas qual dado que é relevante e qual dado que eu posso ignorar? Né? Porque não vai conseguir ser curioso e não vai conseguir explorar a fundo todos os dados. Tem que parar e pensar um pouquinho
que dado que faz sentido e que dado que não faz sentido. E aí, por último, é um pouco do que a gente falou ali naquela sequência de produtos de dados e de evolução deles, como é que eu consigo melhorar as minhas soluções para cada uma das situações, né, ou cada vez que eu passo por elas. Não é porque tu fez uma análise uma vez, que a próxima vez tu tem que fazer essa análise do mesmo jeito, né? A gente pode ir alterando, seja um dashboard, seja um algoritmo, e está sempre aprendendo e sempre ajustando essa solução que foi criada para entregar um resultado lá melhor no final, para entender o que estava acontecendo, para tomar uma decisão melhor, né? Então, esse é um pouco do papel da curiosidade, ou como que a curiosidade consegue aplicar na prática aí, conectada aos dados. E aí a gente entra no desafio, tá, mas como é que eu sou curioso, como é que eu me cerco de bons conteúdos, né? A gente até falou um pouquinho dos estudos da Capra, mas aí o Gui acho que pode contar pra gente um pouquinho como é que tu faz, né? Tu que está muito conectado com essa parte de pesquisa, tu que está lá sempre lendo conteúdos novos, como é que tu faz para se manter curioso e pensando nessas novas soluções, né? Pois então, nessa linha de pensar na curiosidade, pensar no consumo de informação, não tem como a gente não pensar nas redes sociais que a gente está engajado hoje e consumindo informação direta, são os nossos principais canais. E numa conversa de bar que eu estava tendo com o Pedro e com o Edu ontem, a gente até começou a comentar sobre a situação do TikTok hoje e como, primeiramente, o TikTok não apenas o TikTok hoje, né, mas hoje o YouTube, o Meta e o Instagram estão todos copiando esse formato de vídeo de 60 segundos ou menos e engajamento de horas, assim, digamos. A gente estava pensando primeiro assim, né? Tipo, o primeiro pensamento que você tem, não, o algoritmo do TikTok ele é muito bom e ele entende muito sobre o que tu gosta, mas na verdade não é apenas isso. Tu tá treinando esse algoritmo de uma maneira muito mais exponencial do que tu tinha antes. Um vídeo de YouTube de média de 15 minutos, tu vai, obviamente, em uma hora, daí tu vai poder apenas consumir 4 vídeos, enquanto no TikTok, em vez de 60 segundos, tu consegue consumir 60 vídeos nessa uma hora. Então, essa habilidade da gente estar treinando a rede é o que faz ela ser, na verdade, tão boa assim, não apenas a tecnologia que tem por trás. Tendo ciência disso, é importante a gente estar fazendo uma curadoria de informação de qualidade ao redor das nossas redes. Sejam elas no Twitter, no próprio TikTok mesmo, o LinkedIn hoje em dia até inclusive vira de uma certa forma meme e muitas pessoas tentam utilizar ele se conectando com o maior número de pessoas possível até para procurar mais oportunidades de emprego, mas é muito mais importante estar pensando na qualidade da informação que tu está ingerindo do que propriamente na quantidade e no volume, porque assim como o Infoxication diz, a gente tem um limite do que o nosso cérebro consegue consumir de informação. Tendo mais qualidade de informação, tendo esse trabalho de curadoria, a gente consegue atingir informações mais relevantes que vão nos ajudar a construir a ser um profissional analítico melhor. Então, essa é uma das grandes dicas que eu mesmo tenho. Assim, apesar de eu seguir 2.000 pessoas no Twitter, eu tenho uma lista de pessoas de diferentes áreas de data science em si, onde eu consigo monitorar diferentes aspectos de pesquisa e daí sim consumir essa informação de uma maneira mais organizada. Sim. E acho que tu falou muito do digital da coisa, né? A gente fazer essa curadoria das redes e do que a gente consome nas redes. Enfim, a gente está falando aplicado a essa área de analytics, ciência de dados, mas pode fazer para qualquer coisa. Mas pode não ser só no digital, né? E de se criar essas comunidades, se criar essas redes de pessoas, muitas vezes já existem, mas se inserir nessas comunidades, se inserir nessas redes de pessoas e fomentar ali a curiosidade, fomentar o interesse por esse tema, né? Então, sem dúvida, a gente escuta de todo mundo que um desenvolvimento mais orgânico traz muito mais oportunidades, tanto de desenvolvimento profissional quanto de conhecimento adquirido, do que, né, querer ter o máximo possível de comunidades para estar conectado e só estar lá. Sim. E assim, pelo Brasil, até que em Brasília eu conheço pouco, assim, mas em São Paulo, por exemplo, às vezes as próprias empresas têm suas comunidades ligadas a Data Science, Analytics. Nubank tem uma bem famosa, inclusive eles propiciam encontros mensais. Então, uma vez por mês lá, se vocês procurarem Meetup Nubank, vocês encontram isso. E eles falam lá o que eles estão fazendo dentro do Nubank, vem inclusive pessoas de fora compartilhar outras iniciativas, né? A gente na Capra também tenta incentivar bastante isso. Todo mundo que já foi nosso cliente em algum momento, já esteve conectado com a gente, se mantém lá na nossa rede. E aí volta e meia aparece, putz, gente, como é que eu faço tal coisa? Eu estou precisando de uma pessoa para fazer aquilo. Ou, gente, eu consigo fazer isso, ninguém está precisando. Então, criar essas redes, criar essas comunidades é muito importante também para se manter curioso, para se manter ativo no meio, né? E aí, inclusive, a gente está falando conteúdo de qualidade falando e que não vendendo o nosso peixe, mas um pouquinho sim. Mas um pouco também. Acho que o Gui pode falar um pouquinho das últimas pesquisas aí que a gente lançou que tem conteúdos bem relevantes do meio, né? Então, já pensando naquela linha do que a gente monitora, do que a gente gosta de consumir, do que a gente se pretende divulgar, então, e se colocar como posição de pesquisa,
Um dos nossos projetos contínuos de pesquisa é o Data Trends, onde a gente monitora sinais ativos do mundo da ciência de dados, business e big data, para tentar decodificar o que vai ser o futuro e o que vai estar acontecendo na ponta dos conhecimentos durante os períodos de monitoramento ativo. Nosso último trabalho aberto, então, foi o Data Trends Follow em 2022, onde a gente fez uma revisitação de tudo que a gente monitorou em 2021 para tentar entender o que estaria acontecendo em 2022. E nisso a gente encontrou alguns temas como no-code e profissionais analíticos mais engajados com disseminação de cultura analítica do que propriamente hard skills. E a gente culminou isso numa pesquisa de 15 artigos e com alguns extras de database pesquisa que vocês podem estar acessando no capra.in/estudos. Outro assunto que está muito em voga ultimamente é sobre ética em sistemas algoritmos e de inteligência artificial. Uma questão muito importante se pensar, né? A gente já tem na nossa sociedade muito permeado diferentes sistemas algoritmos e de inteligência artificial, então, que tem um impacto muito específico e contínuo sobre a maneira que a gente está vivendo. A própria maneira que a gente consome informação é, de uma certa forma, curada por esses algoritmos e isso impacta como isso vai reverberar, então, nas nossas redes de interações. Daí a gente começa a se perguntar, quem é culpado quando uma máquina comete algo do tipo de um crime? Um juiz de inteligência artificial, ele é robusto o suficiente para tomar uma decisão como um julgamento penal? Uma máquina pode ter valores éticos e morais? O que são valores éticos e morais? Então, nessa pesquisa, a gente fez em conjunto com a Yara, que é cientista social no nosso instituto, eu que sou biólogo, então olho para esse viés também de ética em corpos e coisas do tipo, para criar uma publicação onde a gente vai partindo, então, desde a parte filosófica do que é ética por si, até a final da aplicabilidade de ética nesses sistemas. A gente traz vários exemplos, então, de o que são falhas, o que são vieses algorítmicos, e a gente troca algumas ideias sobre o que são aspectos importantes para se ter em mente no desenvolvimento desses sistemas e na governança desses sistemas de dados. O IMA, quer falar? Deixa que eu falo do IMA aqui. Beleza. E, inclusive, a gente falou bastante lá de pesquisa aqui, né? Mas grande parte do Instituto e da Capra é a parte de consultoria também, né? E aí, tá conectado nesse formato de consultoria com várias empresas do Brasil, nos permitiu ter uma visão muito única, assim, de qual que era a maturidade, qual que era o nível, qual que era a situação das empresas no Brasil hoje que estavam usando analytics, estavam usando dados, tanto para a gente revisar e ver se aquilo que a gente estava fazendo realmente fazia sentido para essas empresas, quanto para quem quer entrar na área e quer entender melhor como é que essas empresas estão encarando dados, quanto para as próprias empresas entenderem se elas estão alinhadas com aquilo que está acontecendo, ou se daqui a pouco elas estão distantes ou estão na frente do resto da realidade brasileira, né? E aí tudo isso junto virou o IMA, né? Que é o Insights da Maturidade Analítica Brasileira, o IMA-BR. E aí ele tem alguns tópicos ali, né? Desde silos de informação, até de como é que tu faz uma governança analítica, de qual que é o nível de satisfação atualmente com analytics, que gaps que ainda existem dentro de uma própria empresa, e qual que é o futuro dessas organizações, né? Então, se vocês querem ter a parte de filosofia e a parte mais de pesquisa acadêmica, que o que estava falando até agora. Exemplos de metodologia interna, né? De metodologia que é muito importante, inclusive alimentam a nossa consultoria, né? A nossa consultoria, as metodologias que a gente usa nascem dessa parte de pesquisa, né? Mas também a gente, esse aqui é um pouco mais do output da parte de consultoria, um pouco mais na prática, que eu acho também, se você se interessa, se vocês têm interesse em entrar nessas grandes empresas que trabalham com dados hoje no Brasil, eu acho que é uma leitura bem relevante, assim, para vocês entenderem como é que é a situação. E aí pode voltar aqui. E aí todos esses estudos que a gente falou até agora tá naquele link lá de cima, tá, pessoal? capra.in/estudos, vocês acessam, conseguem baixar, conseguem ler tudo isso. Não precisa ler tudo, porque senão dá, né, infoxication, overdose de informação, que nem a gente estava falando. Alguns são bem grandes. Então, tem alguns grandes, mas assim, escolham um deles. Putz, acho que esse aqui faz mais sentido pro momento que eu tô agora, porque eu gosto, enfim. Pega um deles, dá uma lida lá. Porque eu acho que é um conteúdo bem relevante. A gente fala de ciência de dados, a gente fala de analytics num viés bem diferente do resto das empresas que trabalham com isso, porque a gente não trabalha o lado técnico. O lado técnico é importante, você tem que aprender o lado técnico também, mas não dá para esquecer da parte um pouco mais de soft skills e um pouco mais de comunicação e a importância do uso de dados, né?
Como é que a gente, não é o dado só pelo dado, mas é o dado com alguma importância. No Insights de Habilidades Analíticas, a gente bate muito nessa tecla, né? Que é o estudo que é a base da nossa apresentação aqui de hoje, que vem um pouquinho dessa parte de consultoria, mas a gente foca muito mais nessa parte do que uma pessoa tem que ter de habilidade, muito mais do que enquanto profissional analítico, programador, decodificador e analista de facto. Sim. E aqui a gente falou dos estudos da Capra porque a gente tem mais conhecimento de fato, mas não precisa ser os nossos, tá, pessoal? Eu acho que um pouco da mensagem aqui hoje é, se a gente de fato quer usar os dados lá para no final das contas tomar melhores decisões, para agregar valor para onde vocês estão, para mostrar o valor que vocês têm, é importante pesquisar, ir atrás, estar inserido nesse meio. Não adianta tu ficar sozinho lá no teu computador fazendo análise em Excel, em R, em Python, o que vocês usam. Tem que se conectar um pouco com o mundo de fora e ver o que está acontecendo, seja no Brasil, seja no mundo, inclusive, né? Então é um pouco essa a mensagem que a gente queria passar aqui hoje. De novo. Superficialidade. Essa parte de curiosidade específica está lá dentro do IRA, mas tem um monte de outra coisa. Era isso que a gente ia falar aqui para vocês. Pessoal, a gente tem 5 minutinhos ainda. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém ficou com alguma dúvida, esse é o momento de perguntar. Se vocês não querem falar no microfone também, eu e o Gui, a gente vai estar aqui do lado, nos chamem. A gente está super aberto para conversar com vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Alguém? Não? Tudo certo?